A história de Boruto é cheia de mistérios, seja o que aconteceu com Momoshiki, a localização do corpo sem alma de Shibai, ou até mesmo a razão pela qual Kawaki decide acabar com o sistema Shinobi. A maioria disso será revelada com o tempo, mas uma coisa que o capítulo recente sugeriu foi as verdadeiras origens dos 10 Caudas, que vieram na forma do fruto da alma de espinhos. A implicação disso é absolutamente insana, dado o fato de que o 10 Caudas também é o que criou o universo, conforme declarado no livro de dados de Naruto. Então, qual é a ligação entre os 10 Caudas, a alma de espinhos e até os Otsutsuki? E por que Kashinkoji possui informações sobre isso? Bom, tudo isso remonta a Amado e estou aqui para explicar por quê. O que muitas pessoas não perceberam é que o design do fruto da alma de espinhos é muito semelhante à marcação na roupa de Jura. Isso é representado pelo fruto possuindo um Rinnegan no centro, enquanto é cercado por 9 espinhos. Da mesma forma, a marcação na roupa de Jura também tem um símbolo de Rinnegan no centro, enquanto também possui 9 pontos ao seu redor. Esses pontos provavelmente representam as pontas dos espinhos mencionados, assim como o símbolo do Rinnegan representa o próprio olho. Isso significa que o símbolo não é exclusivo de Jura, mas também há uma razão pela qual ele o possui e outros não. Agora, o que é mais importante é a conexão com Amado, que vem na forma de delta. Isso pode parecer um pouco superficial em certo sentido, mas nunca foi de ignorar dicas ou detalhes que poderiam levar a algum lugar. Então, basta dizer que, quando vi as ligações entre essas duas entidades, não havia uma linha do tempo em que eu teria excluído essa informação desse vídeo. O que estou me referindo são as semelhanças entre o fruto da alma de espinhos e o drone de Delta. Como você pode ver, o drone também tem um olho, junto com 5 pernas protuberantes, semelhantes aos chifres do fruto da alma de espinhos. Mas o que é mais interessante é o fato de que o drone foi usado para transferir a consciência de Delta para outro corpo clonado, o que provavelmente é o que Jura planeja fazer com esse fruto também. Porém, a ressurreição de Hidari provavelmente ocorrerá devido ao poder das vinhas que ele usou para se curar no capítulo 12, o que é na verdade outro mistério, mas vamos deixar isso para outro vídeo. O ponto é que o fruto provavelmente carrega a consciência de Hidari, semelhante a como o drone carregava a de Delta, o que provavelmente é o motivo pelo qual Boruto acredita que pode usá-lo para salvar Sasuke. Agora, a razão pela qual isso é muito importante de considerar no grande esquema das coisas é porque Amado criou Delta e todo o processo de transferência, o que provavelmente significa que ele ou teve a ideia sozinho, ou pelo menos ele foi inspirado por algo mais, e esse algo a mais sendo o fruto da alma de espinhos. Isso mais uma vez remonta a Kashinkoji dizendo que é o mesmo que ele viu antes, o que significa que não é algo que ele ouviu falar, mas algo que ele viu com seus próprios olhos. Ele chega ao ponto de dizer o nome do item em si, que corresponde ao que Jura também chama. Isso significa que Kashinkoji e não Boruto já viu isso antes, ou pelo menos foi informado sobre o nome, já que Boruto até afirma que foi dito a ele que poderia usar isso para salvar Sasuke, o que significa que alguém, possivelmente o próprio Kashinkoji, ou foi informado disso, ou viu ele mesmo sendo usado em algum momento no passado. Isso é claro se liga a Amado porque ele também criou Kashinkoji e trabalhou com ele de perto por anos. Então é suficiente dizer que Kashinkoji estava bem informado quando se trata do trabalho e pesquisa de Amado. Então, se ele fosse aprender algo assim de alguém, seria de Amado. Mas novamente, por que Amado teria um fruto da alma de espinhos e de onde ele obteria? Bom, isso tudo remonta a Shibai Otsutsuki e ao corpo que ele deixou para trás. Isso também foi revelado por Amado no capítulo 75. Ele afirmou que havia um Otsutsuki conhecido como Shibai, que praticamente alcançou a divindade após consumir múltiplos frutos de chakras e ressuscitar várias e várias vezes. Isso lhe concedeu poderes incríveis como onipotência e a habilidade de reflexão que Daimon possui. Na verdade, suas células foram transplantadas nos corpos de Eida e Daimon, o que explica como eles também vieram a possuir essas habilidades. Então, o que eu estou dizendo aqui é que Amado não tinha apenas o corpo descartado de Shibai deitado por aí mais de 5.000 anos depois. Em vez disso, o que ele realmente extraiu dessas células foi o fruto da alma de espinhos que Shibai deixou para trás depois que ele descartou seu corpo. Sei que nunca foi declarado que os Otsutsuki poderiam fazer isso, então isso é uma teoria.
O que é verdade, mas esse é meio que o objetivo de um vídeo teórico, certo? Mas eu quero reforçar isso, então veja dessa forma. Uma coisa chave a notar, ou algo que todos perderam no capítulo 12, foi o fato de que o fruto da alma de espinho se formou depois que o corpo de Hidari foi completamente obliterado por Kawaki, o que significa que ele foi capaz de se reformar usando as pequenas partículas restantes do corpo de Hidari, o que também provavelmente significa que o fruto estava sempre dentro do corpo de Hidari, mas Kawaki o destruiu naquela explosão, e ele apenas se reformou mais tarde. Ou a segunda opção é que o fruto é criado apenas após a morte do Shinju usando seus restos. De qualquer forma, está bem para essa teoria. Mas eu acredito que quando Shibai deixou seu corpo para trás, não foi que seu espírito apenas se desprendeu do corpo e deixou sua forma física. Na verdade, acredito que ele foi capaz de se livrar de sua forma física, semelhante ao que aconteceu quando a alma convocada pelos Otsutsuki retornou ao plano puro. As partículas de seu corpo descartado formaram o fruto da alma de espinhos, similar ao que aconteceu com Shibai, que Amado então entrou em contato. Agora, Amado saber quem era Shibai tem mais a ver com Ishiki Otsutsuki, porque acredito que Ishiki foi quem encontrou o fruto e o deu a Amado. Ele então foi capaz de extrair células do próprio fruto e implantá-las em Eida, Daimon e Code, o que os dotou de uma ou mais habilidades. Similarmente, esse fruto provavelmente é criado usando a essência de Sasuke. Dr. Hidari com uma ou mais das habilidades de Sasuke, o que explica por que ele é capaz de usar o Chidori agora. Isso implica que há alguma conexão entre o Shinju, os 10 Caudas e os Otsutsuki, porque Shibai obviamente não era um Shinju e nunca vimos nenhum Otsutsuki se transformar em um fruto da alma de espinhos. Então, como podemos ligar um ao outro? Bom, isso é claro requer alguma liberdade com a história de Naruto. Eu acredito que os 10 Caudas está diretamente relacionado aos Otsutsuki geneticamente. Agora, isso pode soar louco, mas essa lógica é apoiada na série original. Primeiro pelo fato de que apenas os Otsutsuki podem consumir um fruto de chakra criado pelos 10 Caudas. E não é apenas uma questão de ser muito poderoso, mas sobre os não Otsutsuki não serem compatíveis. Isso é ainda mais apoiado pelo fato de que qualquer um que tentasse consumir a parede estomacal de uma besta com caudas para ganhar seu poder acabava morrendo. No entanto, havia 2 indivíduos que conseguiram fazer isso, os irmãos Ouro e Prata, porque eles eram geneticamente descendentes de Hagoromo Otsutsuki, o que novamente complementa a ideia de que os Otsutsuki têm uma compatibilidade genética com as bestas com caudas. Do outro lado dessa questão, os 10 Caudas só podem evoluir para uma árvore divina depois de consumir um Otsutsuki. Ele simplesmente não pode cumprir sua função instintiva de absorver a vida de um planeta e produzir um fruto de chakra sem primeiro consumir a essência de outra espécie. Além disso, por que Kaguya pode facilmente se fundir com 10 Caudas e gerar um novo estado de bestas com caudas na forma de um coelho? Por que isso faz sentido? E isso tudo volta a eles terem uma estrutura genética semelhante, que é por descendência ou foram ambos criados para funcionar dessa forma. Isso me leva ao nascimento do universo, que foi declarado ter sido criado pela árvore divina, da qual o 10 Caudas é apenas um pequeno fragmento. Isso implica que há uma árvore divina principal que gerou o universo, o que significa que os 10 Caudas juvenil que eventualmente se transforma em uma árvore divina são apenas pequenos fragmentos de uma entidade maior. Agora, isso pode parecer um pouco contraditório, já que foi declarado no volume 1 de Boruto Tubular Vortex que um Otsutsuki chamado Kami criou o mundo atual e suas infinitas possibilidades, o que é na verdade uma tradução incorreta e uma declaração que não menciona infinitas possibilidades. Agora, o mais engraçado sobre isso é que estamos errados no sentido de que Kami Otsutsuki não é o nome de um Otsutsuki real. Kami, na verdade, significa Deus. Então, a declaração é mais referida ao deus Otsutsuki, não que o nome do deus seja realmente Kami. Agora, eu tenho uma tradução mais precisa da declaração que diz: há muito tempo, os Otsutsuki se tornaram deuses e se dizia que usavam essa habilidade para criar mundos. É o poder supremo de materializar qualquer intenção, porque é fundamentalmente um poder que apenas um Otsutsuki pode empunhar. Eida não é capaz de controlá-lo e a situação atual é resultado de sua habilidade de obviamente fazer desejos subconscientes se tornarem realidades. Portanto, a declaração está mais repetindo o que Momoshiki disse sobre os deuses Otsutsuki usarem a onipotência para criar mundos. Não que um Otsutsuki tenha usado isso para criar este mundo. De qualquer forma, mesmo que fosse o caso de que eles criaram esse mundo usando a onipotência,
Isso não necessariamente contradiz o fato de que a árvore divina criou o universo que esse mundo habita. Então, ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, o que estou basicamente dizendo é que tanto os 10 caudas quanto os Otsutsuki foram criados pela árvore divina que gerou o universo, o que explica por que eles têm essa relação simbiótica. Então, se for revelado mais tarde que os Otsutsuki também podem descartar seus corpos e se transformar em frutos da alma de espinho, eu não ficaria surpreso. O que também achei muito interessante foi o fato de que Kinshiki foi capaz de se transformar em um fruto para ser consumido por Momoshiki. Por outro lado, também pode ser o caso de que Momoshiki foi realmente quem o transformou em um fruto usando seu Rinnegan. De qualquer forma, está tudo bem, porque Momoshiki nunca foi capaz de usar essa habilidade em mais ninguém além de Kinshiki, mesmo que isso teria sido muito útil. Isso provavelmente significa que isso só funciona em Otsutsuki, o que novamente os liga aos 10 caudas, que também é capaz de criar frutos do chakra. Agora, o que eu diria é que também é possível que a razão pela qual Shibai foi capaz de se transformar em um fruto da alma de espinhos foi porque ele se fundiu com 10 caudas, semelhante a Kaguya. Portanto, de acordo com os Shinjus que foram criados usando a essência de Ishiki dentro do Karma de Koji, como declarado por Boruto, também é possível que Shibai tenha adquirido essa função ao fundir sua essência com 10 caudas antes de ascender. Então, resumindo, Kashin Koji sabe sobre o fruto da alma de espinhos porque viu Amado trabalhando nisso, ou ele mesmo aprendeu sobre isso com Ishiki Otsutsuki, que na verdade encontrou o fruto na forma dos restos de Shibai. Foi isso que Amado extraiu as células para adotar Eida e Daimon com as habilidades de Shibai. Mas ele provavelmente não tem mais acesso a isso porque os ciborgues que ele criou superaram os limites, o que era um grande problema. Então Ishiki provavelmente escondeu o fruto da alma de espinhos na dimensão da Kuten, onde o tempo não flui, o que significa que Kawaki eventualmente o localizará e o consumirá para se elevar acima do Boruto atual. Isso, é claro, é uma especulação, então claro, posso estar errado, mas veremos. Agora, a segunda possibilidade é que Boruto viu o fruto da alma de espinhos no futuro usando o Byakugan de Momoshiki. Isso é claro muito popular porque vimos ele fazer isso antes na parte 1, quando viu as consequências de Eida usando a onipotência para mudar a realidade. Portanto, é plausível que alguém chegue à conclusão de que Boruto acidentalmente usou esse poder novamente, o que é onde ele viu as informações sobre os 10 caudas. E claro, o fruto da alma de espinhos. Isso, é claro, estaria ligado às menções de Boruto sobre o pior futuro possível se o 10 caudas não fosse tratado no capítulo 2 de Boruto 2 Blue Vortex. Então a lógica faz sentido. O único problema com isso, e é bastante significativo, é Kashin Koji. Veja, com base nas palavras reais de Kashin Koji, isso implica que ele é quem viu, e isso é muito reforçado por Boruto, confirmando isso com Koji, não o contrário. Então Boruto sendo aquele que usou a visão do futuro não faz sentido nesse contexto, razão pela qual esse resultado é muito improvável. Agora, a terceira possibilidade é que Kashin Koji já lutou contra um Shinju e o derrotou, o que resultou na formação de um fruto da alma de espinhos, semelhante ao que aconteceu com Shibai. Isso é muito plausível se você mudar um pouco como todos interpretaram as palavras dos capítulos que levam a esse ponto. A primeira sendo quando Boruto disse que era tarde demais, depois de ver o Shinju. Pareceu como se ele já soubesse o que era desde o início e o que significava por ele estar lá. Isso foi inicialmente interpretado como Boruto usando a visão do futuro, assim sabendo da existência deles antes desse momento ocorrer no tempo presente. O que faz sentido, mas também pode ser o caso de que Koji os enfrentou antes desse momento, o que também é por isso que ele sabe o que é. Isso é um pouco reforçado por Koji, dizendo a Boruto que eles precisam se apressar e que não há tempo a perder. É quase como se eles estivessem tentando se livrar dos 10 caudas, antes que o Shinju chegasse àquela localização. Razão pela qual ele então diz a Boruto que o ataque surpresa falhou e eles precisam sair agora. Isso provavelmente significa que os 10 caudas dissecado que desapareceu não se transformou no Shinju, foi levado por eles, provavelmente usando as marcas de garras. O que também provavelmente significa que a árvore que ele já usou para curar seu corpo é provavelmente o corpo principal dos 10 caudas. Isso também poderia explicar por que Boruto não ficou surpreso quando viu o Shinju surgindo um por um. Ele já estava ciente de sua existência. Agora, o que eu diria é que essa teoria pode coincidir com a teoria da visão do futuro também. É possível que Boruto tenha visto o futuro assim, estando ciente desses Shinjus específicos, o que é por isso que ele não ficou surpreso quando os viu, ao mesmo tempo em que Kashin Koji lutou e derrotou outro Shinju, que então se transformou em um fruto da alma de espinhos, e é assim que Kashin Koji tomou conhecimento dele. O único problema com isso é o fato de que Kashin Koji sabe o nome do item, que ele não saberia apenas vendo o item.
então ele deve ter aprendido o nome com alguém, o que novamente remete a Amado e Ishiki Otsutsuki. Então a teoria é muito plausível, mas eu simplesmente não sei se é o caso, especialmente desde que a história implica que esses 4 Shinjus foram criados recentemente. Agora, a quinta possibilidade é a Pedra da Memória. Essa foi usada pelo grande sábio Sapo para informar Jiraiya sobre o passado de Kaguya. Como afirmado por Gama Amuro, a Pedra da Memória tem um registro de tudo o que já aconteceu nesse planeta. Então, se o fruto da alma de espinhos não foi o único para o Shinju, ou esses específicos Shinjus, e algo aconteceu no planeta a respeito disso, é possível que a Pedra da Memória tenha um registro disso e que Kashinkoji tenha visto. Os sapos provavelmente mostraram isso a ele em sua pesquisa sobre como libertar Sasuke, que como sabemos tem sido uma árvore por quase 2 anos. O que isso também implica é muito interessante, porque sabemos que o objetivo de Boruto era se livrar dos 10 caudas antes que ele evoluísse para o Shinju. Ou pelo menos essa é a suposição mais favorecida. Também sabemos que o Shinju foi criado recentemente, embora Sasuke tenha sido uma árvore por vários anos. Isso é respaldado pelo Shinju apenas agora, questionando sua existência no capítulo 5, junto com eles também decidindo seus alvos. Com base nessa conversa, isso implica que eles acabaram de surgir recentemente, o que também significa que, se o objetivo de Boruto era obter o fruto da alma de espinhos para libertar Sasuke, também deve ser o caso que os 10 caudas em si possuía um fruto da alma de espinhos. Isso significa que, se Boruto tivesse sucesso em destruir o 10 caudas, ele provavelmente teria se transformado em um fruto, semelhante ao Shinju, o que significa que Boruto teria usado isso para libertar Sasuke. Isso implica que a forma original dos 10 caudas é um fruto da alma de espinhos, ou que ele desenvolveu um fruto após consumir o chakra da árvore divina. Todas essas possibilidades são apenas especulações. Então, claro, posso estar errado, mas veremos como a história se desenrola. A essência de Sasuke e de todos que foram devorados também pode ser o caso de que os frutos foram criados apenas quando os Shinjus foram criados, o que significa que usar o fruto para libertar Sasuke é na verdade o plano B, enquanto o plano original era manter os 10 caudas, o que teria alcançado o mesmo resultado. Claro, não há como saber verdadeiramente até que seja confirmado, então acho que teremos que esperar para ver. Agora pode ser o caso de que talvez eles precisem destruí-lo de alguma forma usando um jutsu especial para libertar Sasuke, ou Sasuke precise consumi-lo, não tenho certeza. Acho que a suposição lógica seria que eles precisam destruí-lo de alguma forma, mas acho interessante que ele foi capaz de se reformar após ser destruído, o que implica que os Shinjus também são imortais, semelhante às bestas com caudas, o que faz sentido, sabe, já que elas são bestas com caudas. Mas uma pergunta realmente interessante que tenho certeza que está na mente de todos é: Sasuke receberá um aumento de poder ao consumir isso? Eu assumiria que sim, porque o fruto se formou a partir da parte destruída do corpo de Hidari. Então eu presumiria que algumas partes do corpo de 10 caudas seriam fundidas em Sasuke. Mas acho que isso só acontece se Sasuke for ressuscitado ao ingerir o próprio fruto, em vez de destruí-lo. Mas claro, veremos o que acontece. Bom, o que vocês acham de tudo isso? Será que faz sentido? Será que não faz? Se você tiver uma teoria sobre isso, comenta aí pra gente poder debater a respeito, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!